Oi, pessoal. Diversos veículos de mídia, de imprensa, websites, vêm publicando estatísticas sobre a evolução patrimonial de candidatos nas eleições de 2026 em comparação com o que eles declararam em eleições anteriores. E a maior parte dessas reportagens são muito cachorronas, para dizer a verdade. Algumas chegam a ser irresponsáveis. Eu não vou aqui defender nenhum candidato, menos ainda botar a mão no fogo por eles. Mas eu preciso alertar que a estatística é uma ferramenta que pode ser muito útil para jogar luz sobre números, fatos, sobre diversos fenômenos, mas se ela for usada de forma leviana ou com má fé, ela pode induzir a pessoa que olha os dados a erro. Então, o que a gente vê é que muitas dessas reportagens são completamente básicas, simples, sem sequer se perguntar o que realmente está acontecendo com aquela variação patrimonial. Imagina o seguinte: um sujeito que ganhava muito pouco dinheiro e tinha uma poupança pequenininha, sei lá, ele tinha 10 mil reais no banco. Ele virou deputado federal, conseguiu ser eleito porque ele era popular no YouTube, não importa. E aí ele passa a ganhar, acho que é 40 mil reais por mês, ele tem motorista, ele tem todas as despesas praticamente pagas, ele consegue juntar muito dinheiro. Daqui a 4 anos ele tem 1 milhão de reais ou 500 mil reais, não importa. O valor de aumento patrimonial percentual vai ser centenas de por cento ou milhares de por cento. Mas o cara, na verdade, ele conseguiu acumular o patrimônio com base naquele fluxo de caixa que ele tinha, naquele salário mensal que ele tinha. É diferente de um sujeito que tem, por exemplo, já tem vários milhões de reais e aí ele aumenta ainda assim em 4 anos o patrimônio dele por 1000%, porque aí é mais difícil de explicar, porque ele já tinha um patrimônio, já tinha um fluxo de caixa e, portanto, ao aumento patrimonial percentual sobre uma base inicial muito maior, é mais difícil de explicar. O cara tem que explicar de onde veio aquele dinheiro, porque os 40 mil reais que ele ganha como deputado, eu estou usando o deputado como exemplo, isso vale para qualquer coisa. E não conseguem explicar a evolução de mais tantos milhões de reais sobre os milhões que ele já tinha. Por outro lado, você pega um sujeito que às vezes não tem a renda compatível com aquela evolução patrimonial, mas ele teve a evolução patrimonial, é uma evolução nominal com base em valores declarados no imposto de renda. Então, por exemplo, imagina que o sujeito comprou um apartamento, uma casa, um sítio, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e aquilo está declarado com um valor X. E ele declarou esse valor X 4 anos antes, e 10 anos antes, não importa. E aí ele vendeu isso nesse intervalo entre os 4 anos atrás em que ele foi eleito e agora nessa eleição atual. Ele vendeu ao valor de mercado, que pode ser 10 vezes maior do que aquele valor que estava declarado como patrimônio dele antes. Então o patrimônio dele aumentou enormemente por causa de uma variação patrimonial entre o valor declarado nominal de aquisição e o valor de realização de mercado, com o lucro que ele teve no período. E dá a impressão de que o cara ganhou dinheiro do nada, mas não, é uma variação patrimonial honesta. A única coisa que tem que fazer, ele tem que pagar um imposto sobre esse ganho de capital. E, então, esse é um exemplo. Outro exemplo é o cara que teve a renda reduzida. Isso aí, na verdade, você pega um sujeito que tinha, sei lá, 10 milhões, e 4 anos atrás ele passa a ter 4 milhões, por exemplo. E aí você vai perguntar como é que sumiu? Sumiram esses 6 milhões? Isso também tem de explicar, porque o que o cara fez com o dinheiro? Ele gastou esse dinheiro todo, mas se o cara está lá e está deputado, não sei, ele está tendo tudo pago, por que ele gastou esse dinheiro todo? Ele está ocultando o patrimônio? Então, esse tipo de coisa tem que ser sempre feito as perguntas. Quando o jornalista vai fazer uma matéria, ele devia chegar para o cara e perguntar, no mínimo analisar em detalhes, a planilha patrimonial do cara. Por exemplo, o sujeito tem ações de alguma empresa. Essas ações estão subindo, mas elas estão declaradas pelo preço de aquisição, ou pelo preço médio de aquisição. Se um dia ele vender isso e tiver um lucro, sei lá, de 200%, 300%, 500% depois de tantos anos, vamos supor que o cara comprou a Nvidia, se deu bem, multiplicou por 10, e aí o cara, na hora que ele vende, aquele valor é 10 vezes maior. Novamente, ele tem que pagar um imposto sobre o que ele ganhou ali, sobre o lucro, mas a variação patrimonial do cara não é ilícita. Só que se o jornalista simplesmente pega o número final, compara com o número inicial e não faz esses ajustes, essas análises para ver como se explica a variação, é um trabalho cachorrão. E como eu disse no início, irresponsável, porque a pessoa que lê a manchete fica suspeitando de que o cara embolsou dinheiro ilicitamente, porque vê só aqueles tantos 1000% ou aqueles tantas centenas de porcento de variação. Então, eu acho que duas coisas. Primeiro, para o espectador, para a audiência, preste atenção, tente ver se a história de vida do cara, se o patrimônio declarado do cara, o tipo de itens patrimoniais, os bens que ele declarou, se eles justificam a variação. E também para os jornalistas,
tentem fazer um trabalho um pouquinho menos grosseiro, porque isso aí eu sei que é uma forma fácil de publicar, sei lá, centenas de notícias na semana, porque você pega a lista ali de patrimônios declarados, pô, tem 500, sei lá, vagas, são sei lá quantas milhares de candidatos, é só você ir pegando aquilo ali, até bota o GPT para fazer, ó, bota aí quantos por cento aumentou cada um, bota, o cara foi 200, o outro foi 100, o outro foi 300, e vai botando um monte de reportagenzinha vagabunda ali, que não explica nada, e acaba, para o leitor desatento, para a audiência desatenta, acaba gerando talvez suspeitas sobre pessoas que são honestas. Muito ali é malandro, muita gente ali tem enriquecimento ilícito, é óbvio, todo mundo sabe, mas muitos caras ali são honestos e estão com o patrimônio completamente explicado, só que a forma como é apresentada pode levantar suspeitas, joga suspeitas sobre as pessoas. Isso é irresponsável. Eu acho que não deviam simplesmente fazer reportagem desse jeito. Cada reportagem desse tipo deveria ser um estudo específico sobre aquele caso, sobre a evolução patrimonial daquele sujeito. Idealmente, perguntando ao sujeito sobre esclarecimentos. E não só botar os números de percentuais. É isso. Um abraço.